Olá, mais uma vez aqui com o meu cafezinho, pensando alto e refletindo nessa palavra que me abençoa tanto, e eu espero, meu irmão e minha irmã, que abençoe também o seu coração e a sua própria vida. Na carta de Tiago, no capítulo 3, a gente aprende sobre sabedoria humana e sobre sabedoria divina. Eu queria ler aqui para vocês os versos de 13 a 17, que diz assim, né? Deixa eu ver aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Muito legal, vamos lá. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Meu irmão, minha irmã, informação e conhecimento não significam sabedoria. A informação é assim, uma espécie de dado, é um conteúdo informativo, são conceitos. E o conhecimento é essa informação analisada, compreendida, incorporada. É a informação organizada em termos de conteúdo, é o saber, é o que a gente sabe. Na verdade, é o conhecimento. Agora, e a sabedoria? Bom, a sabedoria é o conhecimento submetido aos valores, às crenças, à ética, é o uso adequado, correto e útil do conhecimento. Então, assim, uma pessoa pode ser culta e ao mesmo tempo ser tola. Pode. Como também é possível nós termos sabedoria sem termos conhecimento. Então, a informação produz o conhecimento, e o conhecimento embasa a sabedoria. Mas agora, não há sabedoria sem experiência, sem vivência. Porque ter informação e ter conhecimento não significa ser sábio, meu irmão e minha irmã. Sabedoria é o conhecimento de tudo que é bom, justo, de tudo que é íntegro e que é vivido na prática por cada um de nós. Não é algo assim que a gente possa demonstrar somente no que a gente fala, no que a gente diz, em palavras, mas no nosso procedimento vivido, revelado por atitudes, por obras e com humildade, como está no texto. É vida na prática, com humildade nas relações. Agir com virtude ou com virtudes em favor do outro, isso é sabedoria. E o fato de nós sermos humildes nada mais é do que a condição de nós sermos humanos, porque humildade e humanidade são consequência de uma vida cheia de humus no espírito, pessoas humildemente humanas e humanamente humildes, que sabem que ser humilde é simplesmente o fato de nós sermos humanos, de sermos gente, de ser um que se importa com o outro, de termos respeito básico uns pelos outros. Meu irmão e minha irmã, nós aprendemos para ser sábios e não para a gente acumular conhecimento, porque conhecimento sem sabedoria pode nos tornar pessoas insensíveis e às vezes até insuportáveis. Sabedoria é aprender para agir com sensibilidade, essa é a palavra. Sensibilidade em todas as situações, a partir da transformação do nosso entendimento e da nossa consciência e do nosso próprio caráter. A sabedoria do alto está ligada às ações certas pelas motivações certas, que significa propósitos eternos que agregam valor inigualável à nossa vida e que são alicerçadas às virtudes de Deus,
para nós vivermos no amor, na graça, na misericórdia e na comunhão, porque por meio dessa comunhão nós nos tornamos graciosos. E isso materializa a essência de Deus, que é o amor uns com os outros, uns para os outros, que expõe a sabedoria celestial. É simples desse jeito. É viver o amor para expor sabedoria. Então a sabedoria do alto, ela está permeada de propósito. E o propósito significa o porquê nós fazemos aquilo que fazemos. O porquê nós somos o que nós somos. E o propósito eterno de Deus, para todos nós, é ter em nós uma grande família de filhos, para que nós sejamos a revelação visível do Deus invisível, para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, filhos que revelam o Pai, pois quem vê o Filho, vê o Pai, filhos com a cara do nosso Pai. Esse é o propósito eterno para o qual Deus nos criou. E Tiago aqui está nos ensinando, nessa sua carta maravilhosa, que a sabedoria humana produz inveja amargurada. Por vezes a gente até consegue chorar com os que choram, mas não é raro, meu irmão e minha irmã, não nos alegrarmos com os que se alegram. Nós, infelizmente, às vezes a gente percebe isso, que muitos não celebram a vitória dos outros, as conquistas dos nossos irmãos. Em vários momentos nos deparamos com o comportamento de irmãos que não sentem prazer no êxito do outro e por vezes até ambicionam o lugar do outro. Inveja amargurada produz tristeza dolorida naquele que tem ciúme do êxito do irmão. E Tiago diz para não nos gloriarmos nesse tipo de comportamento. E também não negarmos que ele existe, que esse comportamento existe. Não negarmos o potencial desse tipo de sentimento nos atingir, para que a gente aprenda de verdade a celebrar a vida e as conquistas uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, pessoas ensimesmadas não sabem o que é a sabedoria do alto, infelizmente. E apesar do ensino aparentemente duro e difícil aqui nessa carta de Tiago, o que Tiago está aqui nos ensinando sobre a verdadeira sabedoria que vem do alto, é que nós devemos aprender isso para que esse ensino permeie a nossa vida, o nosso ser, o nosso humano ser, para que os nossos relacionamentos sejam íntegros, sejam sólidos, sejam relacionamentos eternos, para uma vida alegre e cheia de paz, para uma vida plena de justiça, e tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas. É para o meu bem, é para o seu bem. Então a sabedoria celestial, que é a sabedoria divina, que vem do alto, ela, como diz o texto, é antes de tudo pura. E pureza, meu irmão e minha irmã, não significa ingenuidade, mas pureza significa aqui a ausência da maldade. É a gente não se permitir contaminados pela maldade, é não possuirmos a mente e a visão da maldade, é nós enxergarmos o melhor da vida e das pessoas, é sermos simples como os pássaros, mas cheios de discernimento, sem nos permitirmos contaminar por esse mal à nossa volta. É olharmos para uma criança e aprendermos com ela, é ver o mundo pelos olhos de uma criança sem perdermos a maturidade, enquanto homens e mulheres plenos, puros e maduros. É termos no coração de criança sem sermos meninos na fé. É isso. A sabedoria do alto, ela é também pacífica. Os pacificadores agregam a harmonia à vida. Os pacificadores entram numa zona de conflito e acalmam. Eles promovem ações de paz. Os pacificadores são uma espécie assim de elo para unir e nunca para separar. São conciliadores, são pessoas conciliadoras. São pessoas visitadas, batizadas pelo Príncipe da Paz. Pessoas cuja presença agrega muita tranquilidade e serenidade aos ambientes. Os pacificadores são chamados filhos de Deus, são bem-aventurados, porque mesmo tendo o poder para punir, não faz isso, não age assim. Estão sempre dispostos a pagar o mal com o bem, não possuem a expectativa da maldade, da violência em si. Esses são os pacificadores. Mas a sabedoria que vem do alto, como diz Tiago, ela é também amável,
ela é plena de afeto, de amor, de graça. Para uma vez acolhidos pela graça, a gente se tornar pessoas graciosas, corteses, empáticas, atenciosas, solidárias, umas com as outras, pessoas cheias de amor e de justiça. A sabedoria do alto de Deus é também compreensiva. É uma sabedoria tolerante, de aceitação mútua, de pessoas que entendem os sentimentos umas das outras, que procuram ver bons ângulos na vida do outro, que se posicionam com verdade, com sensibilidade e com amor sempre. Tiago segue e nos ensina que a sabedoria divina nos ensina a sermos cheios de misericórdia, miseris mais cordes, misericórdias. Não apenas misericordiosos, mas plenos de misericórdia. Enquanto a graça nos favorece imerecidamente, essa misericórdia não nos pune, mesmo que nós mereçamos. O coração de Deus está todo posto na nossa miséria humana. E o nosso coração, meu irmão e minha irmã, deve estar todo posto na miséria do nosso irmão, para que nós possamos ser solidários com a miséria do outro, com a dor do outro, cheios de compaixão, de ternura, em amor e justiça, uns pelos outros. Tiago segue e diz que a sabedoria que vem do alto nos ensina a produzirmos bons frutos. E aqui, mais uma vez, Tiago nos exorta, nos anima e nos inspira à ação, à atitude, a produzirmos o fruto do Espírito. Como diz lá em Gálatas, amor, alegria, paz, paciência resiliente ou resistente, benignidade, mansidão, equilíbrio, virtudes para as quais nem de lei precisa. É ter a mente de Cristo. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, para que nós possamos produzir esse fruto, ou fruto que é o próprio Jesus, para que a nossa vida produza frutos, boas obras. Então a sabedoria de Deus, conforme diz Tiago, ela é também imparcial e nos ensina a termos retidão com amor, com integridade, com caráter aprovado, e não privilegiarmos uns em detrimento de outros. É um peso e uma medida, é sim, sim, não, não. Honestidade, é dignidade com sensibilidade, sempre tudo com sensibilidade para falarmos verdades em amor. Porque a sabedoria celestial, ela é sincera, ela é plena de verdade, mas com sensibilidade. Porque franqueza com sensibilidade, ela é uma virtude. Agora, sinceridade sem sensibilidade é crueldade, pode nos transformar em pessoas insuportáveis. Sinceridade sem sensibilidade é pecado, né? Então a sensibilidade nos livra da dureza das palavras e inspira relações saudáveis e santas também. Então o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, como está no verso 18. A justiça é a colheita produzida pelos que semeiam a paz. É a justiça que nos ensina o príncipe da paz, porque plantamos paz para colhermos justiça. E nós aliamos amor e graça em sintonia fina com a justiça para uma vida sábia, à luz desse precioso ensino. Porque a sabedoria do alto, meu irmão e minha irmã, nos ensina que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, com o propósito, com o desígnio e o apontamento de revelarmos, sim, de nós apresentarmos e vivermos todas as virtudes de Deus, para espelharmos, para refletirmos o que Deus é na essência. Porque o que Ele é na essência é amor, graça, comunhão, misericórdia, compaixão, todas as virtudes que procedem de Deus. E o nosso coração, meu irmão e minha irmã, deve estar permanentemente grato e completamente alegre, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam, vivendo e usufruindo a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele abençoe esse teu dia, que Ele abençoe esta semana que está começando, e que você possa viver a alegria, a paz e a esperança, a despeito de quaisquer circunstâncias, boas ou difíceis. Ótimo dia, ótima semana, um beijo e um abraço com a alma.